Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana, nós ainda estamos no livro de Atos, um livro extremamente importante, que fala da história da igreja, Então é um livro extremamente importante. Assista os vídeos anteriores, que eu tenho feito meditações, né, nessa semana passada e nessa semana, no livro de Atos, escrito por Lucas, né, o companheiro de Paulo. E ele era médico e escreveu não só o Evangelho, mas escreveu o livro de Atos. E antes de ler o versículo de hoje para você, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Versículo de hoje, capítulo 22, versículo 9. Capítulo 22, versículo 9. Olha o que diz. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. O que está acontecendo aqui? Aqui é uma das oportunidades que Paulo conta o seu testemunho. No livro de Atos, Lucas foi um companheiro de Paulo, né? Então toda vez ele contava, Paulo tinha oportunidade, ele contava, dava o testemunho dele, né? E ele tem umas 3 vezes aqui que ele dá o testemunho dele, né? É um testemunho extremamente importante. Ele está indo para Damasco para prender os cristãos e de repente no meio do dia, né, o sol a pique, a luz mais forte que o sol brilha e a voz de Jesus fala com ele. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele estava com um monte de soldado, com gente, né, do sumo sacerdote com ele para prender os cristãos, né? E Paulo aqui está contando a história. O interessante aqui é Paulo fala assim: eles viram a luz, eles ouviram a voz, mas eles não entenderam o que a voz dizia. É algo extraordinário, não é não? Aqueles homens que estavam com Paulo, eles viram a luz. É uma luz tão forte que é impossível não ver. Paulo diz que a luz era mais forte que o sol. E eles estavam no meio-dia. E ele ouviu a voz de Jesus. E eles viram a luz e eles ouviram a voz. Paulo está falando aqui que eles não entenderam a voz. Se você assistiu o vídeo anterior a esse aqui, eu falo da Lídia que Paulo estava pregando e Deus abriu o coração dela. Esse é um lado da moeda. Esse aqui é o outro lado da moeda. Qual que é o lado da moeda? Você falar a voz de Jesus, é o próprio Jesus falando com Paulo. As pessoas viram a luz, as pessoas ouviram a voz, mas não entenderam, como diz a turma lá em Minas, patavina, não entenderam coisa nenhuma, nada. Passou direto. Não pegaram. Essa é a realidade daqueles homens. E nós temos que entender isso, queridos. Que vai ter gente assim na tua vida e na minha vida. Tem gente assim na igreja, dentro da igreja, que está lá todo domingo, escuta a mensagem, escuta o estudo bíblico, participa, etc. E não entende. Não pega. Não apreende. Não recebe. Não sabe que Deus está falando com eles. Eles ouvem o barulho da voz, mas não sabem que é Jesus que está falando. Você tem que saber disso e eu tenho que saber disso. Porque muitas vezes nós vamos ficar frustrados. E às vezes vamos desanimar. Não, vai ter gente assim. Tem gente assim que você vai ter aquela experiência e a pessoa do teu lado não vai ver coisa, ou vai ver alguma coisa, saber que alguma coisa está acontecendo, mas não vai pegar. Não vai pegar. Não vai entender. Vai ouvir o barulho da voz. Vai saber que alguém está falando alguma coisa. O que é? E aí você entendeu? Mas é uma luz forte, eu vi que tem alguém conversando. Mas não entendeu nada.
Não entendeu nada. E esse é o desafio que nós vamos enfrentar na nossa vida, no nosso ministério, queridos. Que muitas vezes Deus vai agir e algumas pessoas vão entender, vão ver, vão ouvir, vão entender e vão responder, e outras pessoas simplesmente não vão. Elas vão sentir alguma coisa, vão ver alguma coisa, vão ouvir alguma coisa, mas vai ficar só aí. Não vão entender nada do que está acontecendo, do que Deus está falando, o que Deus quer da vida deles. Não vão entender. É triste, mas é a realidade. E você precisa saber disso. E eu preciso saber disso. Porque isso vai acontecer. E esse é o nosso pingo de prosa. Deus te abençoe.